Esse é o quinto ano D. Oi. Olá. E hoje, né, quinto ano D. Hoje é um dia especial. Hoje é dia do quê? Do folclore. Hoje é dia 22 de agosto, dia do folclore. Um livro para ler para vocês. Eu vou escolher um dos livros. Este livro é a sugestão daquele contador de história que veio na biblioteca. Como que é o nome dele? Aparício, né? Ele sugeriu esse livro porque esse livro aqui, ele tem histórias de todas as regiões. E nós estamos trabalhando na nossa disciplina interdisciplinar as regiões, né? Norte. Quais são as regiões mesmo? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A sala foi dividida por região, cada região, né, tá procurando as suas características, danças, isso. Eu acho interessante, então, hoje, a gente trabalhar uma das lendas daqui. E eu sei que vocês gostam muito por título, né? Eu vou ler um título aqui, vamos ver se vocês, da nossa região Sudeste. E vocês vão escolher por título. Qual é a historinha da nossa região Sudeste? A gente já leu da Norte, da Nordeste, da Sul, agora eu vou da Centro-Oeste, agora eu vou ler os títulos da região Sudeste, vocês vão escolher qual que vocês querem, tá? A Rainha do Mar, Chico Rei, o Saci Pererê, a Mãe d'Água. A Mãe d'Água, quem que é a Mãe d'Água? A Mãe d'Água já tem um voto. A Dança dos Ossos. O Tesouro do Rei. O Pingo da Onça. O Pinto que se tornou rei. Sim! Ah, tava combinado. O pulo do... Não tava combinado? O Pulo do Gato. É que vocês já conhecem o livro que foi apresentado a vocês, né? E os Sabiás. Então, o Pingo que se tornou rei? Sim! Vamos lá? Página 122. Eu amo. Vamos lá. Viagem pelo Brasil em 52 histórias, de Silvana Salerno, ilustrações de Cárcamo. Essa é a história escolhida por eles. Vamos lá. Dessa vez a história começa com um pinto. Isso mesmo, um pinto. O filhote do galho e da galinha. Pois o negócio com esse pinto é que ele não tinha medo de nada e de ninguém. Era um bichinho valente mesmo. Quando o pinto Gabriel nasceu, sua mãe era viúva. Quando o pinto Gabriel nasceu, sua mãe, que era viúva, morreu. Tadinho. Gabriel não conheceu nem pai, nem mãe. Um dia, alguém contou que o rei tinha uma dívida com o galo, seu pai, e que este tinha morrido de fome. O galo, seu pai, o pai do pinto, tinha morrido de fome. Então foi isso. O rei devia um grão de milho a meu pai e não pagou. E meu pai morreu de fome. Vou cobrar essa dívida do rei, decidiu Gabriel. Pegou o saco que era do pai e saiu em direção ao palácio. Deu alguns passos, mas logo em seguida tropeçou num toco de pau do caminho e acabou caindo. Ergueu-se vermelho de raiva. Toco, o que você está fazendo aqui? Não enxerguei você na estrada, disse o pintinho. Para onde está indo, pintinho? Perguntou o toco. O toco de pau. Vou cobrar uma dívida que meu pai tinha, respondeu o pintinho. Posso ir com você? Perguntou o toco de pau. O pinto pegou o pedaço de pau, colocou dentro do saco e seguiu em frente. Caminhou muito até que lá na frente encontrou um gato. Que boa refeição, exclamou o gato. Você está enganado, seu gato. Eu sou de pele e de ossos, disse o pintinho. Aonde você vai? Perguntou o gato. Vou cobrar uma dívida de meu pai. E o gato disse, então vamos juntos. Talvez lá eu ache comida. Gabriel pôs o gato dentro do saco. Havia dado poucos passos quando topou com uma hiena. Aonde vai com esse saco? Deu risada a hiena. Vou cobrar um devedor de meu falecido pai, disse o pintinho. E a hiena disse, vou junto, assim eu ajudo você. O pinto enfiou a hiena no saco. Aonde vai com esse saco? Perguntou por ali um leão que estava vendo toda aquela cena. Gabriel respondeu, vou cobrar o que devem a meu pai. Eu também vou, disse o leão. O pinto pôs o leão também no saco. Depois de um tempo, viu um elefante abocanhando as folhas da árvore.
Para onde vai, Pintinho? Perguntou o elefante. Vou cobrar uma dívida que o rei tinha com o meu pai, respondeu Gabriel. Vamos juntos então, disse o elefante. O Pinto então pôs o elefante no saco e continuou. Depois de muito caminhar, encontrou um guerreiro todo armado. O Pintinho não parou para falar com ele, mas o guerreiro interrompeu sua marcha. Aonde vai com esse saco tão grande e cheio? Perguntou o guerreiro. Vou cobrar uma dívida que o rei não pagou a meu pai, respondeu o Pintinho. Posso ir com você? Pediu o guerreiro. Gabriel colocou o guerreiro com armas no saco e seguiu seu caminho. Depois de muito andar, chegou à cidade, onde ficava o palácio. Assim que as pessoas viram, foram correndo contar ao rei que o Pinto tinha chegado para cobrar a dívida. O rei mandou os criados prepararem um caldeirão de água fervente e jogarem o Pinto lá dentro. Deixe comigo, disse a princesa ao pai. Eu mesma vou jogá-lo no caldeirão. O Pinto foi recebido pela princesa à porta do palácio. Ao vê-la, Gabriel disse para o toco: Pau, chegou sua vez. E o pau saiu do saco e se postou no caminho, fazendo a princesa tropeçar e cair, derrubando o caldeirão, que verteu água fervente sobre ela mesma. E a princesa morreu escaldada. Então, o Pinto foi levado ao galinheiro para que as galinhas o matassem a bicadas. O Pinto tirou o gato do saco, dizendo: Gato, gato, entre em ação. O gato entrou no galinheiro e matou todas as galinhas. Pegou a mais gorda e foi para o mato comer ela sozinho. Resolveram prender o Pinto com as cabras, para que elas acabassem com ele achifradas. Junto ao cercado, Gabriel falou: Hiena, hiena. Lá que estava dentro do saco, né? Hiena, hiena, é a sua vez. A hiena entrou no cercado e matou todas as cabras. Pegou a mais gorda e fugiu com ela para o mato também. Outra ideia surgiu. Vamos prender este Pinto no curral com as vacas. Ele estará morto a coices daqui a pouco. E o Pinto disse: Leão, leão, chegou a sua hora. O leão entrou no curral e matou todas as vacas. Pegou a mais gorda e fugiu para o mato. Revoltado, o povo gritou: Este Pinto é danado, não quer morrer de jeito nenhum. Vamos prendê-lo com os camelos. Será morto a patadas. Gabriel, então, chamou o elefante. Elefante, elefante, é a sua vez. O elefante atirou-se contra os camelos, esmagando com o seu peso. O que será que aconteceu agora, crianças? Amedrontadas, as pessoas disseram: Este Pinto é terrível. É melhor pagarmos essa dívida para ele ir embora. Quando estiver na floresta, será mais fácil matá-lo com uma emboscada. E assim foi feito. O rei abriu o cofre do palácio, entregou o grão de milho, que era devido ao pai de Gabriel. O Pinto agradeceu e foi embora. O rei e os moradores do lugar montaram a cavalo e seguiram o Pinto até a floresta. Ao ver a multidão que o seguia, o Pintinho gritou: Guerreiro, é a sua vez. O guerreiro pulou para fora do saco com muita habilidade, usou todas as suas armas que tinha e conseguiu matar o rei e todas as pessoas que o seguiram. Então o Pintinho Gabriel voltou para a cidade, entrou no palácio e autoproclamou-se rei. Quem gostou dessa história, bate palma! Essa é uma das inúmeras histórias que tem esse livro, que é por região. Então lá na região norte nós temos a história folclórica do Boitatá, nós temos da Iara, né? No Rio Grande do Sul. Não sei se vocês lembram que eu li pra vocês o Negrinho do Pastoreio, né? Bem triste, por sinal, mas no final ele acaba sendo abençoado, o negrinho, e solto, né? Com os cavalos, quem lembra da história. Então, o folclore brasileiro, ele é vasto. Ele é um folclore que ele tem muitas histórias. E quem sabe nós, um dia, a gente não pode também criar uma história que vá ficar como nossa cultura, fazendo parte da história, né? Eu tinha um aluno, ele era adulto, eu dava aula pra ele, ele era adulto, e ele falava assim, com os pés bem juntos, em voz bem firme: Eu vi um lobisomem, professora. E ele falava assim com tanta firmeza, que ele falava assim com tanta segurança,
Sabe que dava até medo quando ele falava? Eu virei a esquina da minha casa e dei de cara com um lobisomem, ele era metade homem, metade lobo. E aí o que aconteceu? Eu fugi dele, eu corri dele. Então, e os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, eles não contam que também ouviam umas coisas nos sítios? Que você acha que é mentira, Peri? Eu não sei, são histórias, né? Calma, a Elise está falando. Eu tenho um tio, certo? Ah. O meu tio é irmão da minha madrasta. Sim. E isso faz muito tempo. Uma Sim. vez, quando a gente estava numa chácara lá na minha cidade, eu tava com as minhas duas primas e com meu primo. Sim. Daí, meu primo tava contando que uma vez o pai dele tinha contado que ele já tinha visto uma mulher vestida de branco saindo de um ônibus que tava batido e a mulher tinha o cabelo preto, usava Sim. roupa branca, que nem a Samara, sabe? E aí vai virando uma lenda, né? Quem aqui já, por exemplo, ouviu a lenda da loira do banheiro, essas coisas, né? Quem é do sítio, que já ouviu falar assim que o Saci passou e deu nó nas crinas dos cavalos, né? Tudo isso faz parte, então, crianças, do nosso folclore. E o que é importante vocês guardarem hoje como dia do folclore? Que essas histórias são importantes, serem contadas de pais para filhos, de vocês para os pais, pra gente manter a nossa história, pra gente conservar a nossa história. A história só é conservada quando a gente passa essas histórias pros nossos familiares, os nossos familiares vão passando uns para os outros e a gente não deixar morrer. Não importa, Perini, se a gente acha que é verdade ou é uma ilusão, o que importa é que a gente está fazendo a nossa história, contando a nossa história. E quem gostou dessa história, bate palma?